menores de 14 anos não poderão ter perfis em rede social em alguns estados americanos. Traz pra gente aí, Vini, coloca. O governador do estado americano da Flórida assinou um projeto de lei que proíbe crianças menores de 14 anos de terem contas em redes sociais. The role that the internet and social media play. Segundo Ron DeSantis, uma criança pode não estar segura nem dentro da própria casa com a comunicação de predadores sexuais através dessas plataformas. A lei também exige que jovens de 14 e 15 anos obtenham consentimento dos pais, uma medida que os defensores dizem que irá protegê-los dos riscos online para a saúde mental. Contas que já pertencem a adolescentes dessa idade devem ser excluídas se os pais ou responsáveis não consentirem. As plataformas de redes sociais terão que usar um sistema de verificação de terceiros para excluir os menores de idade. It's done. There you go. A lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro. Em abril do ano passado, Utah se tornou o primeiro estado americano a promulgar leis que limitam como menores de idade podem usar as redes sociais. A medida não só exige o consentimento dos pais para que as crianças e adolescentes possam se inscrever nas plataformas, como também proíbe menores de usar as redes sociais entre 10h30 da noite e 6h30 da manhã. O número crescente de estados está exigindo que as empresas de mídia social criem versões seguras para menores, enquanto Washington luta para proteger as crianças. Débora, começo com você, a conservadora que é, para trazer para a gente a sua opinião, né? Utah é mais pesado ainda do que a Flórida. Bom, antes de falar sobre essa decisão, né, do governador lá da Flórida, eu havia comentado aqui em relação ao TikTok, né? Que os Estados Unidos havia tomado uma posição de banir, né, essa rede social. Por quê? Tem uma visão de que deixa as pessoas muito ali naquele mundo de rede social e acaba não expandindo o que deveria ser, né? Por se tratar de um país que prioriza educação, essa questão dos investimentos, né? Eu costumo dizer que... Acho que o principal foi uma questão dos Estados Unidos com quem é a dona do TikTok, né? Sim, também, mas também por conta que a gente sabe o quanto essas redes sociais acabam dificultando essa questão do processo de aprendizagem, limitando mesmo, né, as pessoas, sobretudo crianças e adolescentes, que não têm tanto discernimento e acabam extrapolando a questão do tempo. Então é preciso ter esse cuidado. E sobre essa decisão da Flórida, eu acho acertada, porque, de fato, ele na reportagem menciona até o risco, né, dessa questão de abusos, porque, às vezes, o pai, ele dá ali o celular para a criança, mas não tem o controle de com quem essa criança fala. A gente vê casos, né, até aqui mesmo no Brasil, onde crianças marcam encontro, adolescentes, né, marcam encontros e acaba acontecendo coisas muito pior. Então, eu acho válido esse cuidado, né? Eu trouxe um exemplo aqui, eu falo sempre isso, porque a audiência ela é rotativa. Eu estava numa reunião de uma escola, né, reunião de pais, e aí eu lembro que a diretora falou, vamos fazer uma votação, né, porque os celulares estão atrapalhando o aprendizado dos alunos, rede pública. E às vezes quando os professores vão reclamar, tem aluno que voa no pescoço se bobear, vai para bater. E aí a diretora fez essa votação, e ali a ampla maioria não traz o celular para a escola. Mas e quem precisar falar com o aluno e tal, liga para a diretoria, e a diretoria chama o aluno, e aí tem um celular que vai ser disponibilizado para o aluno. Uma mãe falou, e agora o que é que eu vou fazer? Minha filha vai querer me bater. Porque ela não fica sem o celular um minuto. Gente, isso não pode. Tem que deixar trazer o celular. Imagine essa experiência dessa mãe. Pois não, professor? Só para complementar, Nerisvaldo, quando a gente fala nessa questão de redes sociais, não é que a gente defenda tolher o direito, né, das pessoas de se comunicarem. Não, é só uma questão de cuidado,
né? E assim, hoje a gente não tem como tirar a tecnologia da sala de aula e nem seria benéfico, né? Mas assim, é a forma como é utilizada essa tecnologia. Em São Paulo... 90% aí de forma... Em São Paulo, eles têm lá um dispositivo onde permite o controle dessa questão do que pesquisar em sala de aula, porque os tablets celulares, eles podem ser utilizados de uma forma benéfica. Agora, o que não é legal é enquanto o aluno em sala de aula, que aquele tempo ele deveria estar utilizando para, de fato, a aprendizagem, ele está em redes sociais utilizando para outro tipo de pesquisa. Então, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor e não para destruir a gente. E tem pesquisas aí que provam, né, a falta de atenção, de foco devido a isso, né, na rede. Pois não, professor, vamos ouvir o professor falar o que está com os alunos na sala de aula todo dia. Embora a pauta ela vai para além da sala de aula, porque é uma restrição geral a jovens, adolescentes aí de 14 anos, mas eu acho válido, muito válido essa iniciativa do governador da Flórida. Muito válido. Muito válido ajuda, mesmo, porque isso, Nerisvaldo, traduzindo, trocando miúdo, isso representa a regulamentação do Estado. Isso é a mão do Estado diante de um problema social, o qual a sociedade já não consegue mais resolver por si só. E o diálogo, né, para a sociedade isso, também. O diálogo já não é mais suficiente. As famílias estão esgotadas, elas já não têm mais alternativa para resolver essa situação. Por isso que é necessário o papel do Estado para regulamentar relações conflituosas, as quais estão gerando problemas na nossa sociedade. Eu constantemente tenho dito aqui que o celular tem se tornado cada vez mais um problema de saúde pública. Ainda não é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, mas o uso desnecessário, excessivo do celular, sobretudo pelos nossos adolescentes, também dentro do espaço escolar, tem acarretado uma série de problemas, sobretudo problemas relacionados à ansiedade, saúde mental, dentre vários outros problemas nesse quesito, e sobretudo no que diz respeito aí às questões emocionais. Eu acho válido e é muito importante quando o Estado se atenta para esse problema e precisa de uma certa forma ter medidas um pouco mais rígidas, porque é uma medida rígida, mas necessária diante da situação a qual estamos vivendo, e eu espero que os nossos governantes aqui no Brasil cada vez mais possam estar atentos a essa situação, a bons exemplos que são dados lá fora, para que tenham condições de implantar como debate na sociedade essas medidas, porque querendo ou não, essa questão do uso do celular, sobretudo das redes sociais, a gente tem perdido o controle cada vez mais e tem sido aí uma porta de abertura para vários crimes que acontecem, infelizmente. Emilson Boa. Eu não me animo muito com essa notícia, porque se tratando do Brasil, a gente sempre está um passo à frente na... Eu nem sei qual é a palavra que se diz. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava dando uma olhada e cresce o número de pesquisas de mães que criam perfis para seus filhos com os filhos ainda na barriga. Verdade. Vale ressaltar que o Instagram, perfeito. YouTube e Facebook são a partir de 13 anos que pode criar um perfil. Mas eles driblam esses dados, eles colocam outros dados e aí depois vão se modificando. Só nos dados cadastrais. Depois que tem os dados cadastrais, você pode postar o que você quiser. Se não seja um conteúdo de forma de violência, né? Ou sexual, algo pornográfico, você pode postar o que você quiser. Então ali, existe essa lei, a minha preocupação é como é que vai fazer valer essa lei? Essa é a preocupação. É porque aí, Bolt, a responsabilidade vai para os pais. Exatamente. Né? Se acontecer algum fato, quem responde e esse exemplo serão os pais. Que o Emilson traz, ele é muito importante, porque eu tenho colegas, inclusive, que têm crianças, filhos recém-nascidos e criaram perfis nas redes sociais. Eu acho uma afronta. É claro que cada pai tem direito de fazer o que quer, da maneira como quer com o seu filho, mas eu penso muito nessa questão da exposição da imagem ali de uma criança e muitas vezes recém-nascidos. Ou seja, é uma situação bem complexa por conta da mentalidade. Também não sabemos como a população lá nesse estado dos Estados Unidos, salvo engano na Flórida, não é isso, vai aceitar propriamente esse projeto, o qual está sendo proposto aí pelo governador lá da Flórida nos Estados Unidos. Mas é uma discussão importante a ser feita na nossa sociedade. E até mais pesado ainda em Utah, viu? Permita-me, Nerisvaldo. E o bom é que, assim... Permite sim, eu gostei. Pois não, Débora, nunca tinha ouvido isso aqui, mas vamos lá. Alguns estados que talvez não aceitem, né, não queira, ou melhor dizendo, seguir essa linha, você tem a oportunidade de observar como é que vai ser o desenvolvimento dessas crianças em sala de aula no estado onde não acompanha essa linha, né, de pensamento e com relação ao outro. Mas o que eu queria falar, na verdade, é porque, assim, agora recentemente teve uma notícia falando sobre o estado de saúde
da esposa do príncipe, né? Sim. E aí, falando agora de outro país, Inglaterra. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos para a Inglaterra. Mas que tem a ver com Isso. essa questão de exposição de rede social. Eu vou concluir, vocês vão entender. Recentemente, ela veio a público externar um problema de saúde que ela está vivenciando. Na verdade, são 3 pessoas da família, né, que estão passando por esse problema de saúde. E começaram rumores falando que ela já tinha morrido e que não sei o quê, porque ela não estava aparecendo e tal. Tava separada. Ela que estava separada ou que tinha tido traição. Saiu vários tipos de conversa. E ela teve que, né, sentiu na necessidade de gravar um vídeo. Você percebe que na fala dela, ela com a voz embargada, quando ela fala dos filhos, do quanto tem sido difícil para ela e para o esposo vivenciar. Então, hoje as pessoas estão tão acostumadas a se expor na rede social que se tem alguém que não acompanha, né, essa ideia de se expor tanto, aí começa as teorias, inventar a história, até que a mulher teve que gravar um vídeo. Desmentir, né? Desmentir. Eu vou ter que me aparecer. Eu não curto muito E isso, já não, tá mas vou ter que me passando por um aparecer momento de dor, né? Que é o descobrimento, né, de um câncer. E ter que gravar um vídeo falando. E completando a informação de Débora, e sim, Débora, devido a alguns questionamentos, ela estava postando, só que aí teve os peritos da internet que começaram a descobrir que aquela blusa ela tinha usada há um tempo atrás, de que a cor da pele não estava... Foi aquilo que a gente comentou das fotos aqui, né, no intervalo? Foi isso que a gente comentou? Foi na mesa? Fora do ar. Pra quem é assinante. A gente até falou, não tava. Eu vi isso, cara. E aí, não me recordo. os peritos que foi uma montagem dela. Isso, que a mão não era, que a criança. Agora eu entendi. Ali os peritos da rede social. Exatamente. E aí o príncipe ela pediu desculpas, né? Teve que gente, pedir desculpas. Verdade, deve ter isso tudo mesmo. Negócio. Bem contextualizado. E essa pauta, professor, para finalizar a minha fala aqui, ela vai além da escola. Hoje você não vê mais. Quando você entrava num comércio, a primeira coisa que você via lá no fundo do comércio, quando tinha alguém que, se era possível a gente ver um mercado, proibido usar celular nesse local. Não tem essas placas mais. Porque senão você perde o cliente. Você perde o cliente, você perde o funcionário, você perde tudo.